Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Neste mês, começa a funcionar o Pix, um meio de pagamento eletrônico que funcionará por chaves de acesso e QR Code. O Pix deve revolucionar a forma como as pessoas lidam com dinheiro, porque será possível fazer transferência instantânea nos 7 dias da semana, eliminando intermediários entre as contas. Quem explica este assunto é Alexandre Pinto, diretor de inovação da Matera, empresa desenvolvedora de tecnologia para o mercado financeiro que tem escritório em Maringá. Olá, Alexandre, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, para começar, o que é o Pix e basicamente por que representa um avanço no meio de sistemas de pagamento? O Pix é um novo meio de pagamento, ou seja, uma nova forma que a gente vai ter para transferir dinheiro de uma conta para outra. O Pix ele vem complementar os meios de pagamento tradicionais que a gente já costuma usar, como o boleto, a TED e o cartão de crédito ou débito. Essa nova rede, o Pix, ela tem uma combinação de 3 características que a tornam muito inovadora e interessante. A primeira característica é a possibilidade de transferir dinheiro, de fazer pagamentos 24 horas por dia, de forma online, ou seja, a gente vai conseguir ser capaz de transferir dinheiro a qualquer horário do dia. A segunda característica interessante dessa rede é que ela é uma rede que deve ser bem mais barata do que as redes tradicionais, em termos de custo da transação. Então vai ser mais barato transferir via Pix. Inclusive para a pessoa física, para consumidores, para as pessoas em geral, o Pix vai ter custo zero ali para pagar ou para receber. E o terceiro ponto importante é a abrangência dessa rede, ou seja, no primeiro momento agora, já no dia 16 de novembro, quando o Pix entra em operação, a gente vai ter mais de 760 instituições oferecendo esse serviço de transferência, o Pix, e, inclusive, o Banco Central também obrigou todos os grandes bancos, os bancos com mais de 500 mil contas, a entrarem também na rede. Ou seja, vai ser uma rede que vai nascer já com bastante escala e bastante democrática. Certo. E quais as principais dúvidas das pessoas, especialmente os empresários, sobre a novidade? Uma das dúvidas mais comuns nesse momento tem a ver com as chaves, que são um mecanismo estabelecido para facilitar o envio de dinheiro, o pagamento via Pix. Ou seja, a chave, que pode ser um CPF, um CNPJ, um endereço de e-mail, um número de celular, ela é uma maneira mais simples que a gente vai ter para mandar dinheiro, para fazer pagamentos. Em vez de ter que passar todas aquelas informações que a gente está acostumado, por exemplo, numa TED, como agência, conta, nome completo da pessoa, CPF, a gente pode utilizar essa chave. Obviamente que para isso, os titulares das contas, seja pessoa física ou seja empresa, precisam associar a chave que acharem mais conveniente àquela conta. Pode, inclusive, associar mais de uma chave à mesma conta. E é importante reforçar, muitas pessoas me perguntam, a chave ela é usada simplesmente para recebimento, ou seja, o fato de uma pessoa, uma empresa saber alguma dessas informações, o seu CPF, o seu e-mail, o seu celular, obviamente não a habilita a fazer transferências usando a sua conta, ou seja, a chave ela serve exclusivamente para recebimento via Pix. Inclusive, também outro ponto importante para reforçar, a chave não é obrigatória. É possível mandar Pix, encaminhar dinheiro via Pix, usando as informações tradicionais também. Como eu falei, a combinação de CPF, número do banco, número da agência e conta, da mesma maneira como a TED. Ou seja, a chave é simplesmente um facilitador mesmo. Ela não é obrigatória para transações Pix. Bom, e qual tipo de adaptação a empresa tem que fazer? Para as empresas, o Pix vai ser um meio de pagamento bastante interessante, principalmente pela questão do custo. Ele deve ser mais barato que os outros meios de pagamento que a empresa já usa. Numa empresa, o Pix pode ser usado tanto para cobrança, para a empresa cobrar os seus clientes, substituindo o boleto, quanto para pagamentos, por exemplo, de fornecedores ou até de funcionários, substituindo a TED. Do ponto de vista de alteração no processo das empresas, eu diria que não muda nada. As empresas que já têm estruturado processos de faturamento, de contas a pagar,
não precisam alterar praticamente nada do seu processo, é um novo meio de pagamento que a empresa tem à sua disposição. O que precisa ser adaptado e alterado para que as empresas, principalmente as de maior porte, passem a usar o Pix são os sistemas de gestão empresarial, os ERPs. Esses sistemas aí sim precisam ser adaptados para tratar esse novo meio de pagamento. Então, além de ser capaz de gerar uma cobrança via boleto, os sistemas de ERP, de contas a receber de um ERP, precisam ser preparados, adaptados para esse novo meio de pagamento. Então, basicamente, a mudança que precisa ser feita dentro de uma empresa tem a ver com o sistema de ERP. Certo, a empresa terá custos, o mercado deve se organizar sobre tarifas? O Pix traz uma série de benefícios. Quando você olha as empresas, quem recebe, seja um e-commerce, seja uma rede de supermercado, seja uma empresa que cobra os seus clientes por meio de boleto, o Pix é uma alternativa bastante interessante porque ela é bem mais barata. Olhando pela perspectiva das pessoas, também é um método de pagamento muito interessante, porque com o Pix, dado que ele é gratuito para as pessoas, transferir dinheiro vai ser tão fácil e prático quanto mandar um e-mail, mandar uma imagem pelo WhatsApp, mandar um áudio e assim por diante. Ou seja, para as pessoas vai ficar muito simples e prático mandar dinheiro. Isso é algo que tem um impacto que é difícil até de a gente estimar. Com certeza vão surgir modelos de negócio bastante inovadores nos próximos anos que vão utilizar essa rede de pagamento Pix como a base daquele modelo de negócio. Bom, e como fazer em caso de erro na transferência? Essa pergunta é bem interessante, porque o Pix nesse aspecto ele se assemelha bastante com o boleto ou com a TED. O que significa isso? Que quando você paga um boleto ou você envia uma TED, o dinheiro sai da sua conta e vai para uma outra conta. Não existe a possibilidade de você desfazer essa transação. Inclusive, por isso que a gente sempre pede para as pessoas, antes de confirmarem o pagamento de um boleto, o envio de uma TED, verifiquem as informações, né? Normalmente o aplicativo do banco que a gente tem, ou o site, ele tem uma tela de confirmação, onde você pode verificar os dados da conta destino, né? O nome do destinatário, CPF, enfim, validar as informações, justamente para evitar um envio incorreto. A mesma coisa vai acontecer com o Pix, ou seja, você precisa ter esse cuidado para, antes de efetivar a transação usando a sua senha, usando a biometria, você verificar se de fato aquela conta, aquela pessoa é realmente quem você gostaria de mandar o dinheiro. Mesmo assim, se porventura acontecer algum erro de transferência, como pode acontecer um erro na hora de você mandar uma TED ou pagar um boleto, você vai ter que entrar em contato com aquela pessoa, né, o titular daquela conta, e pedir a devolução do dinheiro, como já acontece hoje com a TED e com o boleto. Então, em resumo, é importante bastante cuidado, né, na hora de você efetivar uma transação Pix, principalmente transações de maior valor, para evitar um envio incorreto. A chave ela vai ajudar a minimizar esse risco, né? Porque as chaves elas são mais fáceis de se lembrar, né? Seja o CPF, seja o número do telefone que já está na nossa agenda, mas mesmo assim é importante ficar atento e confirmar os dados antes de autorizar a transação. Certo, e para finalizar, quais as principais vantagens e, se houver, pontos negativos do Pix? Como eu comentei, para a pessoa física, o Pix, na grande maioria das situações, não vai ter custo, ele é gratuito. Já para as empresas, existe a possibilidade, sim, delas terem que pagar pelo serviço, tanto de recebimento via Pix, quanto de pagamento, de realização de transações via Pix. O Banco Central não estabeleceu nenhum tipo de tabela, ele indicou que esses valores eles vão ser negociados